Assim que tivemos notícia do crime, do desaparecimento da vítima Ozenal, o nosso objetivo principal era localizar o corpo dele para amenizar o sofrimento dos familiares e proporcionar um enterro digno ao Ozenal. O que foi feito no dia 5 de maio em uma área de extensa vegetação de mata, local de difícil acesso, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que foi fundamental na localização do corpo do Ozenal no dia 5 de maio, no bairro Feu Rosa. Feito isso, nós iniciamos a investigação e começamos a receber diversas denúncias via 181, através também de depoimentos colhidos nos autos e também de análise de extração dos aparelhos celulares apreendidos. Nós conseguimos identificar os 7 indivíduos que participaram efetivamente do crime. E no decorrer da investigação, nós realizamos as prisões de todos eles. Os 7 foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e também pelo crime de ocultação de cadáver e já são réus em ação penal. Numa primeira operação da DHPP Serra, no dia 5 de agosto, nós realizamos as prisões do Lucas, do Kaique, do Paulo Henrique, do Kennedy, do Klemer e do Júnior. E no dia 14 de setembro nós realizamos a prisão do Riquelmes, que era o último que restava a ser preso, que teria também participado do crime. Então foram 2 operações da DHPP Serra que resultaram nas prisões dos 7 envolvidos no crime. Com relação à motivação do crime, o Júnior e o Ozenal trabalharam em serviço de pintura juntos poucos dias antes do crime. E o Júnior ficou devendo uma quantia em dinheiro para o Ozenal em razão desse serviço. Na noite do crime, pouco antes das agressões, o Ozenal, que já havia ingerido bebidas alcoólicas, foi até o Júnior e cobrou a quantia devida por ele. Fato que desagradou o Júnior e os dois iniciaram uma discussão ali naquele local. Poucos minutos depois, o Ozenal foi até um poste na Rua dos Eucaliptos, local de intenso tráfico de drogas, e urinou nesse poste. Ao lado dele estava um dos filhos do Júnior, de apenas 5 anos de idade. A atitude do Ozenal desagradou os traficantes locais, inclusive o chefe do tráfico, que é o Lucas, que estava ali no local, e a partir desse momento se iniciou as agressões. Com relação à dinâmica do crime, ela se divide em 3 partes das agressões, em 3 momentos distintos. As primeiras agressões começaram logo após o Ozenal urinar no poste. Nesse primeiro momento, o Klemer, o Lucas e o Júnior agrediram a vítima com chutes e socos. O Kennedy agrediu a vítima com golpes de borracha e o Paulo Henrique agrediu a vítima com pedras. Após 5 minutos de agressões, os 5 indivíduos arrastaram a vítima até o beco onde ela residia e pediram para ela ir embora do local. Porém, 30 minutos após as primeiras agressões, o Ozenal retornou ao local em que os indivíduos estavam, que era em frente à distribuidora do Kaique, local de intenso tráfico de drogas. A partir desse momento se inicia a segunda parte das agressões. Nessa segunda parte, o Júnior estava com uma enxada nas mãos, o Lucas estava com um pedaço de pau, o Paulo Henrique estava com um pedaço de mangueira, o Kaique e o Kennedy estavam com pedras nas mãos e o Klemer agrediu a vítima com chutes e socos. Com a vítima já bastante machucada e desacordada, após 10 minutos de agressões, os 6 indivíduos pegaram ela, subiram pela rua Pau-Ferro e jogaram o Ozenal embaixo de uma árvore no cruzamento das ruas Vinhático e Pau-Brasil, local em que o Ozenal ficou por aproximadamente 1 hora sem que qualquer pessoa prestasse socorro ou auxílio a ele. Por quê? Não prestaram auxílio a ele devido ao temor que o tráfico impõe ali no local. São traficantes perigosos que matam na frente de todo mundo e ocultam os cadáveres das vítimas dos homicídios que eles praticam. 1 hora após a segunda parte das agressões, o Kaique foi até o local em que o Ozenal havia sido deixado e verificou que a vítima ainda estava agonizando. Foi nesse momento que o Ozenal conseguiu se levantar
e mesmo bastante debilitado, ele conseguiu caminhar em direção ao beco em que ele residia. Paralelamente a isso, o Kaique foi até a distribuidora, avisou aos demais indivíduos que a vítima ainda estava viva, eles foram até o beco, interceptaram a vítima, agrediram ela novamente, e a partir desse momento se inicia a terceira parte das agressões, que culminou na morte do Ozenal. Nessa terceira parte, o Lucas, o Paulo Henrique, o Kennedy e o Riquelmes, com a vítima já desacordada, carregam o Ozenal para a parte de baixo do beco, local que dá acesso a uma mata, enquanto que o Júnior, o Kaique e o Klemer ficam na parte de cima do beco, visualizando a presença da polícia e também limpando o sangue da vítima no local. Lá na parte de baixo do beco, o Lucas, utilizando um objeto pérfuro cortante, desfere vários golpes no abdômen, no tórax e na clavícula da vítima, que vai a óbito no local. Após a execução, o Lucas, que atuava como chefe do tráfico de drogas do POF, determina que o Kennedy, o Paulo Henrique e o Riquelmes enterrassem o corpo da vítima em uma área de manguezal, local em que funciona um brejo e também esgoto. Porém, 3 dias após a vítima ser enterrada, já no dia 30 de abril, em razão das chuvas que tiveram no local, o corpo da vítima começa a boiar. Eles são informados dessa situação, os traficantes, eles pegam o corpo da vítima, carregam por mais 200 metros mata adentro, local em que eles enterram novamente o Ozenal, e no dia 5, com a ajuda primordial do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos localizar o corpo do Ozenal e dar um enterro digno a ele e também à família, que estava desesperada em busca do corpo da vítima desde o desaparecimento dela no dia 26 de abril. Desvendo um crime de homicídio, tira de circulação uma das gangues mais violentas, né? A gangue do POF, ela é considerada uma das 3 mais violentas do município da Serra. O modo de execução que eles praticam nos homicídios causa um grande temor na população ali do bairro em que eles atuam no tráfico de drogas. Eles costumam executar suas vítimas na frente de várias pessoas e também ocultar os cadáveres das vítimas para dificultar a investigação e também a localização do corpo. Porém, nesse caso, nós conseguimos obter várias denúncias via 181 que ajudaram na identificação e localização do corpo da vítima. A participação da população foi fundamental na elucidação do crime, principalmente na localização do corpo da vítima, e nós acreditamos ali, no mínimo, que há mais 3 corpos enterrados ali naquele local, que é a região do POF, que dá acesso aos fundos do Olimar, e nós pedimos ajuda à população que, caso tenha alguma informação do local em que os corpos dessas vítimas se encontram, que denunciem através do 181 ou também pela nossa página do Instagram, que é a dhpp.serra, onde o sigilo também é garantido. Essas 3 vítimas, 2 seriam um homem, um entregador e uma mulher. Dentre as vítimas temos uma mulher, temos também um entregador que foi até o Olimar fazer uma entrega e foi segurado por esses traficantes, morto, e ocultado o corpo dele. E já se passaram alguns anos, mas o recado que a gente passa para os familiares é que nós não desistimos ainda da investigação desses casos e contamos com a ajuda da população ali do local para denunciar e ajudar na localização desses corpos também. Fala pra gente do cenário que estava lá, né? Você falou que tinha um pedaço de pau perto do corpo, corda, explica melhor pra gente. Positivo. Ao chegar no local, a cadela firme precisava identificar o possível local do óbito onde foi enterrado o senhor Ozenal. A gente iniciou ali o processo de escavação após a indicação da cadela, onde foi verificado ali que de fato havia um corpo
E junto ao corpo havia pedaço de pau, havia cordas que foram utilizadas ali. O senhor Rosenal ele se encontrava amordaçado, com corda em volta do pescoço, as mãos amarradas, enfim, bastante requinte de crueldade. E aí também tentaram ludibriar com a presença de cal, jogaram cal. Em dado momento eles, acho que eles desistiram de espalhar o cal, jogaram o saco de cal inteiro sem respeito nenhum assim, ao cadáver, enfim. E queria destacar aqui a importância da integração do Corpo de Bombeiros com as forças de segurança pública e o trabalho da DHPP na figura do Dr. Rodrigo Sandimora, que fizeram um trabalho de elencar os pontos de prioridade de possível local de buscas para o Corpo de Bombeiros e que logrou êxito nas buscas de localizar esse cadáver. O delegado passou para vocês 3 pontos, né? 3 pontos, 2 pontos na região do POF, né, que é um local aí de muita criminalidade, conforme ele já falou, de bairro de difícil acesso, becos, né, acesso por vielas, uma região de manguezal de muito difícil localização, de locomover no local também muito difícil. E um terceiro local chamado local de Pinicão, na região do Orimar. E aí, como foi elencado por eles mesmos, a região do POF como uma região de alta probabilidade, nós já iniciamos de pronto nesses 2 pontos. E aí, aproximadamente 1h30 de busca, a cadela mudou o comportamento, começou a cavucar o local e veio a indicar com latido, que para nós é a nossa indicação máxima, que é latido. E aí, ao fazer as escavações no local, logramos êxito. Pelo que você falou, acho assim, eles tiveram bastante tempo para fazer isso, né? Uma área de difícil acesso, usaram cal, cavaram uma cova de 8 a 3 metros. Positivo. Assim, o que a gente costuma pegar aí são covas de 30 a 40 centímetros. Geralmente eles não têm muito trabalho pelas escolhas do local, mas ali por ser um local já conhecido, provavelmente dos meliantes que praticaram lá, tiveram bastante tempo para cavar aquilo ali, tiveram bastante tempo, bastante tranquilidade. Acredito que os moradores não vão interferir nesse trabalho deles por conta do medo mesmo que predomina na região. Então foi um trabalho assim para não localizar o corpo mesmo.